Em nome de Jesus Cristo, vamos ler a nossa Bíblia. São Lucas capítulo 17 e depois Êxodo capítulo 13. São Lucas 17 e Êxodo 13. Vamos começar no versículo 26 de São Lucas 17. Todos acharam? Então vamos ler. Quem não achou ainda só fica escutando. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhes: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. As águias, né? Você é águia? Então se ajunta no corpo. Que tipo de corpo? Corpo hoje é a palavra, né? Êxodo 13, versículo 17. Se você achou e quer acompanhar. Êxodo 13. Diz aqui, ó. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. O versículo 21 aqui, ó. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou Deus de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Senhor Jesus, oramos e pedimos a graça do Senhor, agora neste momento, enquanto nós meditar na Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor, nesta hora, através da mensagem, através das Escrituras, usando-me, Senhor, inspirando-me, ensinando-me, abrindo meus entendimentos para compreender as Escrituras. Se o Senhor me abençoar, a igreja também será abençoada. E é o que nós precisamos nesta noite, de ser abençoado por meio da sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentarmos.
Vamos pensar um pouco nesta noite aqui sobre o mover de Deus, né? Deus se move de muitas maneiras e nós precisamos acompanhar o mover de Deus. Se a pessoa não acompanhar o mover de Deus, ele se prostra, ele perde a rota, né? Ele atrasa nessa caminhada, né? Você viu aqui que quando Deus precisou salvar o seu povo, porque você sabe que Deus, chega uma hora que Deus precisa entrar em cena ao nosso favor. Conforme o seu clamor, conforme o seu pedido, o seu desespero diante de Deus, então vai chegando um momento que aquilo incomoda diante de Deus. E Deus desce para solucionar o seu problema, fazer alguma coisa por você. Jesus deu essa parábola sobre aquela viúva que tinha naquela cidade. Tinha uma viuvinha lá e tinha um juiz muito autoritário naquela cidade também. E por lá aquela viúva foi... eu sei que ela teve algum problema lá com alguém, né? E ela chegava diante do juiz e diz: ó juiz, faz justiça contra o meu adversário. E o juiz chegava, olhava na cara dela e dizia: ó, vai embora. Eu sou um homem de autoridade. Eu não quero ser mandado por ninguém, não sou mandado por ninguém, né? Vai embora. E ela ia embora, porque o juiz não queria fazer justiça, porque pensava que ele estava sendo mandado, ordenado por aquela viúva. E ela ia. Mas foi um dia, no segundo dia, e no terceiro dia ela estava lá na porta do juiz batendo de novo. Então o juiz disse: olha, vem aqui, eu vou fazer justiça, mas eu quero que tu saiba que eu sou um homem de autoridade. Se eu digo vai, eles vão, se eu digo vem, eles vêm, e eu sou um homem de autoridade. Eu vou fazer justiça não é porque você, em outras palavras, você me manda, é porque para que amanhã você não volte aqui, venha bater de novo na minha porta. Então foi o que nós lemos aqui: batei e abrir-se-vos-á. Se você buscar, se você insistir, Deus abre a janela do céu e lhe responde. Lhes dá aquilo que é segundo a sua necessidade. Porque nós temos, quem não tem uma necessidade? Todos nós temos uma necessidade. E você observou lá em Êxodo 3, quando Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, atrás do monte, lá no deserto, e ele se viu diante de uma cena que na mente humana não tem nem fundamento, né? Uma sarça, um pé de árvore lá pegando fogo e não se queimava o pé de sarça. E quando ele viu aquilo, ele se aproximou. Mas quando ele ia se aproximando, você sabe que tem um limite para você se aproximar de Deus. Existe uma regra de Deus para você se aproximar dele corretamente. Então, quando ele chegou a uma certa distância, ele ouviu uma voz que saiu daquele fogo: Moisés, Moisés. E ele parou. Tira os sapatos, que aonde você está, a terra é santa. Deus queria que ele tivesse um contato direto com a coisa santa, com as coisas santas. Deus queria, não queria empecilho, não queria nada de intermediário ali. O sapato era bom, mas o sapato naquela hora não deixava Moisés entrar naquilo que era santo. E nós temos muita coisa, às vezes, que não deixa nós entrar no lugar santo, porque está atrapalhando, né? Então Moisés foi obediente à voz de Deus. E quando ele foi obediente à voz de Deus, então Deus falou para ele: Moisés,
eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Meu Deus, 430 anos, aquele povo lá enfiado, encurralado no Egito, e depois de 400 e tantos anos, daí que Deus foi ouvir o clamor deles. Parece uma loucura, né? Parece que Deus não vê as coisas. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele via seu povo lá. Enquanto o povo estava bem, descansado, comendo como dizemos assim, aquelas compotas, aquelas conservas de alho, conserva de cebola, comendo peixe lá do Rio Nilo, daquelas coisas lá, estava bom, né? Deus, não, estão bem lá, estão contentes, fica lá então. Mas quando desceu o desespero no coração deles, que eles não queriam mais viver aquela situação, então foi a hora que Deus entrou em cena. Todo homem, toda mulher que acha que está bem na denominação, acha que está bem lá no mundo, acha que está bem, fica lá, Deus diz, fica aí então. Está bem aí? Fica aí. Mas se ele é um filho, vai chegar um momento que ele é como um pinto dentro da casca. O pintinho está lá tudo enroladinho, lá dentro da casca, lá ele está lá, não faz nada, não pode nem se mexer, às vezes só o coraçãozinho está tic, 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 tic. Não pode. Mas vai chegando uma hora que ele vai crescendo, que aquela casca não serve mais de proteção para ele. Então ele tem um ferrãozinho, vou usar uma palavra assim, na cabeça, e ele começa a romper aquela casca, começa a quebrar aquela casca. Daqui a um pouco, e ele vai forçando, e aquela casca vai se abrindo, até que chega o momento dele sair ali de dentro. Agora, quando ele saiu ali de dentro daquela casca, você pode ajeitar do jeito que queira, aquele pinto dobrar do jeito que queira, ele não serve mais ali dentro daquela casca. Vocês estão entendendo? Assim somos nós, falando espiritualmente, quando nós temos a revelação da palavra, a revelação das Escrituras. Podemos estar muito bem dentro de uma igreja lá fora, recebendo benefícios, se alegrando, fazendo tudo o que é correto. Estamos lá bem. Mas quando você vai crescendo, ontem eu falei aqui, né? Quando você vai crescendo, espiritualmente falando, isso é conhecendo as Escrituras, observando o que Deus requer de nós e aquilo que Ele não requer, então aquilo você vai crescendo e já começa a bicar na casca, não é certo? Já começa a ser grandinho ali dentro da denominação. Então você daqui um pouco entendeu que o batismo é verdade em nome de Jesus Cristo, não tem outro batismo na Bíblia, daí você sai e aceita Jesus como seu Salvador. Quando você foi batizado em nome de Jesus, começou a participar da ceia. Pão asmo, vinho puro, fazendo lava-pés. Então isso aqui já são um crescimento que você não serve mais lá dentro da casca denominacional. Se você quer voltar para a denominação, mas e o batismo? Que está errado lá, aí você já tranca, né? Já fica com uma perninha para fora, né? Você volta lá para a denominação, quer voltar para a denominação, lembra dos momentos bons que teve lá dentro da denominação. E daí, quando chega o dia da ceia, você vai participar da ceia. Mas a ceia, desse jeito, com suco, pão fermentado, já a outra perninha ficou fora da casca. E desse jeito não serve mais lá dentro, depois que você conhecer as Escrituras. Então, a partir daí, irmãos, nós temos vida própria. Você viu? Daí a nossa grande mãe, né? Que daí a mãe águia, de um pinto você se transformando numa águia, ela
te alimenta boca a boca, né? Você vai ali, bota, e você vai comendo, né? Comendo a palavra de Deus. Aonde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Corpo morto é aonde se ajunta, aquele corpo que a águia mata. Eu quero que você preste atenção agora, o que o profeta, o irmão William Martin Branham vai falar para nós aqui, na mensagem Ungido dos Últimos Dias, a partir do parágrafo 214. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo morto. Então preste atenção aqui, porque todos os profetas, eles foram homens usados por Deus, mas eles observavam a lei da natureza. Você está entendendo isso? Eles observavam a lei da natureza, porque a natureza tem uma lei. E eles observavam os pássaros, os animais. Você viu o Amós lá, o que ele disse? Brama o leão, quem suportará? Porque o leão é o rei da selva. E o profeta disse, eu tive a oportunidade de estar lá na selva uma certa vez, próximo a onde um leão rugiu. Ele disse, eu não vou exagerar, mas pedrinhas rolaram perto de mim ali. Até os grilos ficaram quietos. Porque o rei da selva abriu a boca e falou. Ele disse, até os grilos ficaram quietos. Porque ele era o rei da selva. Você está compreendendo? Onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver a carne fresca. Olha aqui, ó. A palavra da temporada, eu creio, amados, e tenho certeza que nós estamos vivendo numa temporada da carne fresca. Não uma carne de animais, mas a palavra de Deus, você está entendendo? Que é Deus em forma escrita. A palavra da temporada, ali se ajuntarão as águias. E você tem se ajuntado aonde a palavra é pregada corretamente. Aonde é ensinado aquilo que verdadeiramente nós necessitamos para a salvação da nossa alma. Aonde você necessita, onde nós precisamos chegar para alimentar nossa alma, porque Mateus 4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Não é pouca, uma parte aqui, uma parte ali. De toda a palavra que saiu da boca de Deus. Então diz aqui, ó, onde estiver a carne fresca e a palavra da temporada. A carne fresca é a palavra da temporada. E ali se ajuntarão as águias. Porém, depois que tiver apodrecida, quer dizer, a águia mata, e ela come o que tem que comer ali, então deixa o resto. É isso que é a lei da natureza. E ela deixa o resto, né? Depois que tiver apodrecido, então os abutres chegarão em multidões. Isso aqui é uma coisa tão clara, né? A águia mata e come. O que sobra, que azedar, ela não quer. Então ela deixa e vai atrás de outro alimento fresco. E aquilo que sobrou da águia, os abutres vêm. Não sozinho, mas vem uma multidão ali. E um corre atrás do outro, não deixa nem cachorro chegar. E aquilo vai brigando, os chacais vêm ali, eles dão uma corrida nos chacais, nos cachorros do mato. Os cachorros brigam com os corvos por causa do resto da águia. É isso ou não é? Porque está apodrecido. Você está vendo? Você está vendo o que eu quero dizer, senhor profeta? Quando fazem uma matança, então aqui vem as águias. Pega aquilo que está vivo, está fresquinho, mas depois que se apodrece, aqui vem os abutres. Na mensagem semente não herda com a palha, o irmão Branham disse e falou, porque, que nem eu disse,
Todos os profetas estão em contato com a natureza, eles ficam observando tudo, porque toda a natureza, ela expressa Deus. Você sabia? E ele disse naquela mensagem, semente não herda com a palha. Ele disse, antigamente a gente via os abutres, os falcões, aqueles gaviãozinhos, né? Correndo atrás das caças, pegando e comendo, e matando e comendo. Agora, depois que eles construíram essas grandes rodovias, esses grandes asfaltos, você vê, isso aí você também vê, eu não era só profeta, também nós vemos agora. Quando você está viajando, tu vê um gaviãozinho lá, sentadinho na ponta lá, de um poste lá, olhando, procurando se o carro não matou um bichinho para ele comer. E você vai lá, você vê aqueles gavião, aqueles corvos, e comendo coisas que os carros mataram. Eles mesmos não vão caçar. Eles mesmos não vão buscar uma comida fresca para a hora. Então, uma coisa expressa a outra. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção aqui, ó. Então, diz aqui, ó. Vamos ver onde é que eu estava aqui, ó. Diz aqui, ó. A águia não terá nada que ver com isso. Vê? Jesus disse, onde estiver o corpo. Foi onde nós lemos aqui, ó. Jesus disse, onde estiver o corpo, onde caiu o maná. Você viu? Você já leu lá sobre o maná, lá em Êxodo, Gênesis, lá você leu ou não deu? Quem sabe que o povo de Deus, quando ia indo, caiu o maná lá, porque eles, no deserto eles comiam. Mas você sabe que aquele maná era um maná caído para eles comer na hora. Era ou não é? Quem leu a Bíblia já sabe disso aqui. Claro, todo mundo sabe, porque são leitores da Bíblia. Aquele maná que caía, eles tinham que comer agora, não podia guardar para amanhã. Se botasse numa panela, numa vasilha, amanhã estava cheio de larva, cheio de bicho. E eles não podiam comer. Aquilo caía, vamos dizer, era uma refeição, era uma marmita para eles ali, né? Na medida que eles necessitavam. E aquilo que sobrava não prestava no outro dia. E eu quero chegar num ponto, você vai captando isso aqui, que eu quero chegar num ponto para você ver como Deus trabalha, como Deus está trabalhando. E estamos falando na coisa natural para mostrar o espiritual. Você está vendo? Então diz o corpo morto. Onde caiu o maná? À noite o maná caía fresquinho, e ali se ajuntarão as águias. Isto é o maná para o dia. É hoje, agora. Está caindo um maná fresco para você aqui agora, que é a palavra de Deus, está certo? Note, mas depois que se apodrece, ele se enche de vermes. Então aqui vem os abutres. Eles não podem comer até que a coisa não esteja apodrecida. Quanto mais fedorento, mais nojento, daí que eles gostam, né? Preste atenção, né? Com razão, Jesus disse ali, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejaste todos os profetas. Veja, este pronome pessoal, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, quem foi? Muitas vezes eu quis ajuntar-te como uma galinha junta os seus pintainhos, e tu que apedreja os profetas, apedrejaste os profetas, todos os profetas que tenho enviado. Jesus falando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, mas não está falando para a cidade, para as casas, está falando para aquele povo. Tu que apedrejaste os profetas, tu que mataste os profetas. Eu quis te ajuntar, porque a salvação veio para ele, para aquele povo. Eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintainhos embaixo das suas asas, mas você não quis. Às vezes a salvação chega até a pessoa e a pessoa rejeita. Deus chega até a pessoa com a palavra, com a mensagem, e a pessoa vira as costas, rejeita e vai embora.
E daí Jesus continuou dizendo: se estes sinais que eu fiz aqui tivesse feito lá em Carmezim, lá na outra cidade, lá em Sodoma, Sodoma não teria queimado. Por certo, na situação que estava Sodoma naquele dia, se eles vissem um sinal, observassem um sinal de Deus, eles tinham crido, e Deus tinha barrado o juízo, não tinha queimado eles. Mas Jerusalém, que era o povo de Deus, eles duvidaram do Deus quando chegou no meio deles. Jesus disse: a cidade santa, a cidade mais santa do mundo, disse o profeta. Eles crucificaram aquele que era o mais santo. Meu Deus, misericórdia, né? Por rejeitarem. Eles não sabiam, eles estavam cegos. Um cego por vamos dizer assim, por uma predestinação de Deus, os outros orgulhosos e obstinados. Eles não queriam saber, porque da maneira que Jesus chegou ali, foi uma maneira estranha. Eles esperavam Jesus descendo uma carruagem lá do céu, e uma carruagem de ouro, cavalo de ouro, e tantas coisas, de fogo, e tantas coisas para trazer o Messias ao mundo. Mas veio em cima de um jumento, a Maria dentro de um cesto lá, para fazer sombra para ela aqui, o selinho ali, naqueles, assentada ali, gemendo, e o jumentinho lá embalando ela para cá e para lá, e caminhando, e o jumentinho se afirmando naquelas pedras, naquelas coisas. Quem ia acreditar que Jesus estava descendo ali? Deus estava vindo daquela maneira? Porque Jesus vem de uma maneira tão simples que o próprio João Batista teve que mandar perguntar quem é que ele era. E João disse que ele vinha de uma maneira simples. Mas quando Jesus estava lá na praça pregando, João estava no cárcere, pegou uns discípulos deles: vocês vão lá na praça e perguntem se ele é o Cristo ou esperamos outro. E eles chegaram lá tudo meio com medo, né, enrolado em couro de boi, meio com medo, porque ali estava cheio de gente, meio envergonhado. Daí chamaram Jesus meio de lado ali, chegaram a Jesus e disseram: escuta, o João mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é o Cristo ou vamos esperar o outro. Meio no ouvido de Jesus. Jesus não tinha vergonha de expressar o que estava sobre ele. Vocês voltem lá e digam para o meu servo João que aqui nesse momento os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos enxergam e os mortos são ressuscitados. E tem mais uma coisa: para os pobres é pregado o Evangelho. Viraram as costas e se mandaram. Chegaram lá e falaram para João. João não teve dúvida nenhuma. Disse: não, então é ele que está lá, é ele. É ele, a palavra em poder ali. Glória a Deus. Palavra em poder. Só que diz o profeta: hoje o maior poder da palavra é salvar a sua alma. Ela entrar na sua alma e lhe tirar do enredo denominacional. Esse é o maior poder da palavra. Quando você entendeu, é o maior milagre que já pode existir na vida de uma pessoa, é a salvação da alma. Eu me atraso muito na leitura. Então, aqui, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar embaixo das asas como uma galinha junta seus pintainhos, mas você não quiseste. Veja bem, aquela igreja monumental, Jerusalém, até hoje é falado o templo de Jerusalém, né? E Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém. Agora eu quero falar uma coisa, não aqui da terra, mas nós somos da Jerusalém lá do céu. Você é da Jerusalém do céu? Tem duas Jerusalém, teve a Salém, que teve o rei de Salém, que é a Jerusalém daqui, né? Que foi considerada
Salém quer dizer rei de justiça, rei de paz. Então ele estava aqui, o rei de Salém. Você lê isso aqui lá em Hebreus 4, Hebreus 7. Você vai ler lá. É o rei de Salém. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dia, não tinha fim de vida. Ele não tinha parente, ele era sozinho. Ele era o Melquisedeque, o rei de Salém. Aleluia! Então aqui ele diz assim, ó: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. Agora, aquela igreja monumental ali, que era Jerusalém, não aqui da terra, mas nós somos da Jerusalém de cima, de onde veio a palavra predestinação. Vê? Não é a Jerusalém antiga que perece, a nova Jerusalém que não perece, é dessa que nós somos. Você é, nós somos. Por que somos de lá, meus amados irmãos? Porque somos melhor? Somos um povo diferente? Não, porque a nossa fé é uma fé diferente. Você é de carne e osso que nem qualquer um. Você é emocional, você tem os seus sentimentos. Agora, lá na fé, quando se trata de fé, para crer numa coisa verdadeira, naquilo que realmente nós precisamos, você tem ela. Se não fosse isso, amados, quantas denominações, quantas igrejas tem perto da sua casa? Você podia estar lá. Quantas igrejas tem nesta cidade? Eu podia estar lá. Quantos pastores e ministros trataria você melhor, quem sabe, do que nós estamos tratando você aqui? Você estaria lá. Mas você não está olhando para o pastor, para o ministro, para o diácono, para quem? Você está olhando para a palavra de Deus, que isto é o que é correto. Isto é o que nós precisamos. Então, quando um crente tem essa revelação dentro dele, eu vou dizer uma coisa para você: você automaticamente se torna um crente diferente. Você fala diferente. Eu estou falando das Escrituras. Quando medita na Bíblia, você fala diferente, você age diferente, você tem um entendimento diferente, a sua fé é diferente. Por isso que os pássaros da mesma plumagem andam juntos. Isso é a grande verdade. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes, quanto Jesus pregou para Jerusalém, para aquele povo lá. Agora notem vocês. Mas depois que o corpo está apodrecido, aí se ajuntarão aquele monte de abutre. Eu estava lendo a mensagem, a semente. A palavra falada é a semente original. Quando você vê aquela mensagem, você lê aquela mensagem, então você vai olhar uma coisa, a natureza mostrando o lado espiritual, o natural mostrando o lado espiritual. Religião híbrida, aquela mensagem que o profeta pregou. Então, o que ele diz ali? Quando uma semente é híbrida, é mestiça, é misturada com outra espécie, você sabe o que acontece? Ela produz mais semente do que a original. A rama dá mais robusta, dá mais galho, dá mais flores e até mais semente. É ou não é? Você sabe disso, que isso é verdade. Então, Mombrano disse que nós estamos vivendo num tempo de uma super safra. E se você olhar aí, antigamente, até me deu saudade esses dias, eu olhei um vídeo ali, o pessoal lá na foicinha, ó, cortando soja lá, outros puxando nas costas, outros metendo na trilhadeira, outros sacando lá, outros tirando o palha. Quantos nós, tudo que está aqui quase, passou por isso, né? E era o colono que colhia 150, 200 sacas de soja, ele estava rico. Mas vai você fazer isso aqui agora, pegar a foicinha e lá, uma trilhadeira, você morre de fome. Não adianta.
Então nós estamos vivendo um tempo de uma super safra. Multidões de sementes, de sacas produzidas, porém sem vida dentro daquela semente. Misericórdia, né? Então o irmão Branham leva para as denominações. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que é uma profecia. Porque nos dias do profeta não tinha tanta denominação que nós tínhamos hoje. E ele já falando daquilo, ele falava dos batistas, falava dos presbiterianos, falava lá dos metodistas. E os metodistas, você acha? Eu não sei se no tempo do profeta a igreja grande era igual a nossa aqui. Dos metodistas lá, né? Daquele povo lá, dos batistas e coisa, né? Igual essa aqui é uma igrejão lá, já admirável. Multidão de gente. E o profeta falou o seguinte, levou para o lado espiritual, que as denominações proliferavam, elas teriam muitos membros, porém sem vida dentro dele. Por que sem vida? Não estamos falando da vida que está nesse corpo aqui. Estamos falando de uma vida espiritual que leva-nos à palavra de Deus para uma obediência total. Então o povo se contenta hoje em ser uma pessoa religiosa para eles. Por quê? Porque é híbrido. Não, se eu estou ali dentro, grudadinho no pé de soja ali, no pé de milho, tudo bem. Por que se contenta? Porque ele é um híbrido. Mas se plantar aquilo, ele vem, entorta as folhas, já vem uma ruguinha ali, come aqui, come ali, e morre tudo. Não dá um pezinho assim, michuruca, e já sai o pendãozinho ali, e ele quer lutar, ele luta para dar espiga, mas ele não tem aquela natureza para produzir espiga, produzir fruta. Porque foi interrompido, foi cortado a linha de vida, misturado. E a linha de vida espiritual, quando se uniu a mentalidade do homem com a palavra de Deus, elas morreram bem ali, disse o profeta. Bom, mas ainda tem coisas originais. A laranja, quando você pega uma laranja lá no pé, lá no mato, lá, e pega e descasca aquela laranja lá, e bota na boca e dá uma mordida e chega a arrepiar os cabelos, né? De tão forte. Aquela que é a original, meus irmãos. Você dá uma chupada, enche a boca de semente, para lá que é semente. Aquela que é a semente original. Se plantar, ela vai nascer, vai dar fruto lá. Mas aquela híbrida, aquela lá que nós chamamos laranja de imbigo, Valença e mais não sei o que ali, você sabe o que acontece? Planta a semente dela para você ver. Ela brota e vem aqui assim, vai, e não tem força e morre. Essa é a verdade. Espiritualmente, não é diferente as denominações do sistema religioso. A mensagem aqui é meia fortinha. Tem horas que você faz cara feia. Mas também se você soprar a semente, ela tem vida naquela semente. Aleluia! Essa é a verdade, meus amados irmãos. É o que nós fizemos. Então agora, note Moisés, ele nunca deu aos filhos de Deus. Moisés era uma águia, e ele nunca deu aos filhos de Deus o que sobrou dos dias de Noé. Você acha que nós comentamos o que aconteceu, que foi, porque nós lemos aqui Jesus também mostrou, fez um tipo, mas nós não vivemos a mensagem dos dias de Noé. Você está vendo? Não, porque aquilo foi para eles. A mensagem nossa é uma mensagem de restauração, uma mensagem de purificação, uma mensagem de, vamos dizer, de salvação da alma, nesse tempo que nós estamos vivendo. Às vezes não é muito boa de nós ouvir, mas ela... O remédio, quanto mais forte, mais efeito ele faz. Porque o remédio, quando é mais fraco do que o doente, você vai ver que você tem que tomar uma carroçada de remédio e ainda vai morrer. Mas quando o remédio é forte, você vê esses antibióticos, é de 12 em 12 horas, é uma coisinha pequenininha assim. Esses dias eu estava observando lá. Tomar o tamanho aqui, quantos compridinhos daquele não daria o meu tamanho aqui, ó.
E eu tenho que tomar um daqueles de 12 em 12 horas. Então era mais forte do que eu. Está vendo? É mais forte que você. Mas é o remédio que precisava para a doença. Aquilo contorna a situação. E o profeta disse que uma igreja sem uma doutrina, ela é uma igreja morta. Se uma igreja não tiver doutrina, não tiver ensinamento da palavra, o Espírito Santo levanta e vai embora. E nós não queremos que o Espírito Santo saia do nosso meio, né? Queremos que ele permaneça aqui nos ensinando, nos corrigindo, nos dando aquilo que nós precisamos. Ele tinha a palavra fresca. Veja bem aqui, ó. Moisés tinha a palavra fresca de Deus. O Senhor Deus se encontrou comigo no deserto, disse ele. E confirmou a palavra e me enviou aqui para chamar vocês. Quando ele chegou na frente daquele povo, Moisés, né? Então chegaram os personificadores para imitar-lhes. Porém, ele tinha a palavra da hora. Moisés tinha a palavra da hora. Você está vendo? Porque Deus havia dito a Abraão, ele tinha a promessa: tua semente será peregrina em terra e não sua por 400 anos. Veja, mas eu vos visitarei e tirarei com a mão poderosa. O que era a mão de Deus naquele dia? Me explica, me fala para mim alguém aí. O que era a mão de Deus que foi lá buscar os filhos de Deus? Quem era? Era o profeta, gente. Era Moisés. Moisés era a mão de Deus, que foi lá para pegar o povo. Você está vendo? E quem é que veio? Que tipo de mão de Deus hoje? Qual é a mão de Deus que veio tirar-nos do sistema do seio denominacional hoje? Foi o profeta também, a mensagem de um profeta. Mas só que quando o Moisés chegou, ele era o original e teve os personificadores ali. Janes e Jambre. Moisés e Arão. Janes, Satanás. Moisés, Deus. Está vendo? Jambres, o profeta. Arão. O que o Arão era? A palavra, a mensagem. Porque a palavra, o Arão era a mensagem. Porque tudo que Moisés falava, você está vendo? Passava por Arão e Arão falava. Então Arão era o profeta, tinha ali Deus e diabo, profeta e falso profeta, naquela hora ali. Vocês estão entendendo? Moisés representava Deus, o diabo representava, o faraó representava o diabo. Na mensagem o profeta diz assim, ó, que entraram lá os dois, Moisés e faraó, sentado numa sala lá num lugar, olhando aquele povo trabalhando lá, puxando barro, amassando barro, fazendo tijolo, e eles estavam todos os dois olhando pela mesma janela. Faraó olhava e via um monte de escravo. Moisés olhava e via os filhos de Deus. Aleluia! Moisés olhava lá e dizia, não, aqueles são os filhos de Deus. O faraó olhava e dizia, aqueles são meus escravos. Mas Moisés olhava e dizia, aqueles são os filhos de Deus. Deus! Então ali estava uma competição, Deus e o diabo. Tu acha que tanto Deus como o diabo não tem uma briga aí a seu favor? Deus ao seu favor e o diabo querendo te escravizar cada vez mais. Já estou quase passando o horário, não? Vamos lá então aqui, ó. Moisés disse, agora Senhor, Deus, me falará e me mostrará e me tem dito o que eu devo fazer e lhes direi, disse, eu sou, o eu sou tem me enviado, o eu sou era o eu sou, você está vendo? Ele não era, eu serei, o eu fui, mas era o eu sou, que era o Senhor Jesus Cristo, era Deus ali na hora, ordenando o profeta. Vou encerrar aqui, ó. A notícia da última hora
mais importante da história, parágrafo 64. Voltando lá em Êxodo, aqui de novo. Quando a coluna de fogo, veja, onde ela parou, os filhos fizeram um pequeno acampamento. Olha aqui, ó. A coluna de fogo, foi na lembra, que ela ia diante deles, de dia fazendo sombra, de noite fazendo luz, para eles caminharem dia e noite. Foi o que nós lemos, não foi? Agora, quando a coluna de fogo, onde ela parou, os filhos fizeram um acampamento. Eles nunca armaram, porque acampamento é diferente de uma morada, tá certo? Olha aqui, ó. Eles nunca armaram suas tendas permanentemente. Tem gente que arma as tendas e diz, vou ficar por aqui mesmo, se acomoda. Não, mas eles estavam embaixo de uma horte, de um momento de desespero, que eles não podiam ficar onde eles estavam. Eles tinham que, conforme o toque, conforme o sinal de Deus, eles tinham que avançar. Olha aqui, ó, e diz assim, ó, eles nunca armaram suas tendas permanentemente, pois toda vez que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Isso aqui é a palavra hoje. Vocês estão entendendo? Eles se moviam com ela. Lutero ouviu e saiu da Igreja Católica. Por quê? Lutero era um predestinado. E ele teve uma revelação. Deus falou com ele. E ele viu que Deus estava se movendo. E ele não se acomodou, ele saiu da Igreja Católica. Seguiu a coluna de fogo. E os católicos ficaram ali, né? Tudo encurralado ali na Igreja Católica, que até hoje estão. Mas Lutero saiu dali. Ele acompanhou a coluna de fogo. Presta atenção aqui, ó. E diz assim, ó. Viu e saiu da Igreja Católica. Mas quando Lutero morreu, o que eles fizeram? Organizaram-se. Aqui está o perigo, meus amados. Eu quero que você preste atenção aqui, aonde mora o perigo, espiritualmente falando, aonde Deus pode deixar a pessoa. Aonde a pessoa fica em volta de algum credo, algum sistema, e Deus já vai em frente, como diz aquela passagem, né? É muito fácil dizer que Deus está aonde Ele sempre esteve. Mas difícil é dizer que Deus não está mais aonde Ele sempre esteve. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu vou dizer para você, está acontecendo ainda. Porque a coluna de fogo não parou. Deus continua, por meio de sua palavra, da sua mensagem. Então ele diz, mas quando Lutero morreu, o que eles fizeram? Eles se organizaram. E a coluna de fogo se moveu. Ela foi para frente. E o Wesley o seguiu. Eles se organizaram no tempo dos luteranos, mas a coluna de fogo saiu. O Wesley abraçou e continuou a mesma marcha. Você está entendendo? Continuou a mesma coluna de fogo, porque a coluna de fogo estava indo. Isso quer dizer os ensinamentos, o Espírito Santo os guiando sobre o mandamento dos profetas de Deus que estava ali, de Jesus. Então o que é que aconteceu aqui, ó? O Wesley o seguiu. Quando o Wesley morreu, eles se organizaram. Então o que aconteceu? A coluna de fogo seguiu. Ela não se limitou, vamos dizer, Deus não se limita no pensamento o melhor do homem. Deus tem o seu caminho, Deus tem a sua maneira de trabalhar. E quando o homem não quer, Deus deixa para trás e vai. Mombrana diz que nunca uma árvore que cai, aquele lugar fica sem brotar outro no seu lugar. Aquela árvore caiu, apodreceu, ficou velha, mas logo tem outra que cresceu no seu lugar. Assim diz o profeta. Quando o homem não quer que o homem ache indiferente, Deus levanta outro no seu lugar. Uma vez eu vi uma pregação de um renomado pastor, aqui da mensagem. Se eu tivesse parado. Se eu tivesse parado, vocês não teriam. Se ele tivesse parado, Deus tinha levantado outro no lugar dele.
Porque Deus não interrompe o seu trabalho. Deus tem o seu trabalho. Se um homem para, se um homem cai fora, Deus levanta outro no lugar dele e a obra continua da mesma maneira. Então isso é o que nós observamos através da linha das Escrituras, amados. Não é que o homem bate no peito e diz, porque ele é inteligente, uma coisa e outra. Se eu não faço, Deus não pode fazer. Deus faz da mesma maneira. Deus continua sendo Deus vitorioso, trabalhando e alcançando os eleitos de qualquer maneira. Se eu tivesse parado, Deus tinha levantado outro. Tinha colocado no teu lugar. E quem sabe faria melhor do que você fez ainda. Que coisa, né? Eu vou ler aqui, ó. O Wesley seguiu. Quando o Wesley morreu, ele se organizou. Então, o que aconteceu? A coluna de fogo seguiu em frente. E os pentecostais o seguiram, certamente. O batismo do Espírito Santo. Agora, os pentecostais se organizaram. E o que então a coluna de fogo está fazendo agora? O quê? Seguindo adiante. E os pentecostais estão morrendo. Bem, isto é exatamente o correto. Não que a experiência, escute bem, os pentecostais, os chamados pentecostais, não que a experiência pentecostal está morrendo, mas a organização pentecostal. Porque nós somos os pentecostais. E se nós se organizar, se nós fechar um círculo, se nós dizer só nós somos salvos, só nós somos o certo, só nós somos isso, só nós somos aquilo, pois Deus deixa nós falando como um bobo. Você está entendendo? Porque Deus não se limita. É só nós fechar um quadro de uma doutrina e dizer isto é isso e naquilo mais, e a palavra pode chegar e nós não se render. Pois Deus deixa nós falando como bobo. Na mensagem Unidade, o profeta diz. Unidade de Deus não é uma única igreja, se eu não estou enganado. O profeta diz que restou somente um grupo de sacerdotes católicos e luterano e wesleyano, dando volta um atrás do outro, falando línguas estranhas, e o Espírito Santo já estava lá na frente. Então, por isso, nós temos que ser humildes. Nós temos que se dobrar à palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, ela é trazida, nós não temos mais nada que fazer a não ser se humilhar para a palavra. Desde que seja a palavra. Não que nem Paulo fala ali em Coríntios 2. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com sublimidades de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ele falou isso. Mas fui na demonstração e no poder. Para quê? Para que Deus trabalhasse entre as pessoas. Paulo era capacitado, ele era professor, ele era um advogado dos advogados, ele era fariseu dos fariseus, ele era um homem muito sábio dos dias. Ele foi instruído sobre a escola do melhor profeta que existiu, o melhor professor que existiu na época, chamado Gamaliel. Quem estudava sobre os pés de Gamaliel era o mais instruído que tinha. Era mais que estudar numa faculdade que tem aí, se formar em alto grau aí de alguma coisa. Paulo, ele foi criado e instruído nos pés de Gamaliel. Mas aquilo para ele disse que tornou-se como um esterco de montura. Quando ele encontrou-se com Deus ali no caminho de Damasco, aquilo reduziu a nada. Ele viu que ele estava num terreno movediço, mas ele encontrou-se com Deus ali e disse: Saulo, Saulo. Chamou pelo nome, chamou a atenção dele. Então, a partir daí, ele viu que ele era uma pessoa, espiritualmente falando, inútil. Porque ele era um religioso. Ele era da seita farisaica. Fariseu, ele confessou isso. Mas quando ele encontrou com Deus, ele viu o que a seita farisaica fez por ele, não pôde fazer nada. Vocês estão entendendo? Eu vou ler aqui, irmãos. Preste atenção. A coluna de fogo foi seguindo em frente, e os pentecostais seguiram, certamente. E o batismo do Espírito Santo. Agora os pentecostais organizaram-se. E o que a coluna de fogo está fazendo? Seguindo adiante.
e os pentecostais estão morrendo. Bem, isto é exatamente o correto. Não que a experiência pentecostais esteja morrendo, mas a organização pentecostal, ela não está morrendo, já está morta. Ela morreu quando ela se organizou. Morta cada uma. Uma não pode. Agora, preste bem, não pode chamar. A chaleira não pode chamar a panela de suja, porque ela é a mesma coisa, os dois são sujos, né? Os unicistas não pode clamar contra os dualistas, e os dualistas não podem clamar contra os trinitarianos. E as assembleias não podem clamar contra a igreja de Deus, e a igreja de Deus não pode clamar contra a unida. Estão todas em um grande pacote, então uma não é melhor do que a outra. Você viu? As igrejas ficam dando tiro uma na outra, sistema, até dentro do arraial da mensagem. Um fica tirando contra o outro, mas estão tudo dentro do mesmo pacote. Tudo dentro, todo mundo cercado, todo mundo fechado num círculo, e dizendo eu sou, e batendo no peito, e dizendo eu sou o verdadeiro, nós que estamos certos, nós estamos... Mentira deles. O certo é as escrituras, é a palavra de Deus, é a coluna de fogo. Por isso, amados, nós estamos num tempo muito perigoso, no tempo que nós estamos vivendo. Por isso que o profeta fala na mensagem, senhores, é este o tempo. Que nós estamos vivendo num tempo muito perigoso. A noiva está andando sobre uma corda. Um lado juízo e o outro lado misericórdia. Então é isso que nós precisamos ter, a percepção espiritual e saber o que nós temos crendo. Saber como nós estamos andando. Senão, daqui a um pouco você vai só escutar a fita, aperte o play lá, só vai escutar a fita e não quer mais nada. Eu estive analisando, eu vou dizer uma coisa para vocês, não como crítica, mas como me veio. Por que só escuta a mensagem? Porque não tem homens capacitados para pregar essa mensagem. Se tivesse homens, evangelistas, pastores, homens ali, ó, que com essa mensagem na mão, que nem está sendo aqui, ó, não precisava. Aí, agora aperte o play. Por quê? Para ficar mais fácil para os pastores viajar daqui para lá, só buscar dízimo. Só recolher dízimo aqui, ali não tem serviço nenhum. Eles chegam lá na fonte certa. Quanto entrou de dízimo aqui? Ó? Tem tanto, o tesoureiro chega e dá o tanto. Então tá, dá um conselhozinho assim, meio como se fosse superficial, e diz então, já, mês que vem, daqui 60 dias, estou aqui de novo buscando o dízimo. É muito mais fácil botar ali uma fita do que ele trabalhar. Mas quero ver trabalhar de tirar calo, criar calo no ombro. Deus tem capacitado homens para levar essa mensagem. Profeta, na mensagem, Deus não chama um homem a julgamento sem antes advertir. O profeta nos fala sobre isso aqui. Que cada homem é capacitado para trabalhar numa área. O profeta é capacitado para trazer a mensagem e distribuir para o povo. E o povo pega, os outros ministros pegam a mensagem e distribuem para o povo, mastiga e dão para o povo. O profeta como diz outro, é aquela turbina lá onde cai a água lá e gera a luz com quantos milhões de watts lá, né? E sai por aqueles fios que chega a chiar aqueles fios. Mas se ele não dá num transformador, num pastor, num evangelista, num obreiro, ele mata tudo. Ele chega queimando geladeira, chega queimando tudo que tem. Experimenta ligar direto na área de tensão ali para você ver. Ele tem que passar por um transformador. A grande usina é Deus, o grande transformador é o profeta, e o profeta distribui para o pastor, para o evangelista, para você. O irmão Branco chega a dizer, tem um crente que é 25 watts, tem outros que é 10 watts, tem outro que é 100, tem outro que é 60, tem outro que é 150, mas tudo vem da mesma fonte.
Aleluia, tudo vem do mesmo Deus. Eu só entendo sobre o batismo, outros só ouviu falar da ceia, mas eu estou crendo. Então Ele está nos alimentando tudo da mesma fonte. Você está entendendo? Então Ele tem que transformar até chegar a você, até chegar a igreja, até chegar o povo. E tem transformador de toda a potência. Eu não entendo muito nisso, mas você vê lá uns transformadorzão grande, que aqui chega a roncar. Tem outros mais pequenininhos, tem os outros bem pequenininhos. Tem um transformadorzinho que você usa no seu celular, aquela coisinha é um transformadorzinho, sabia disso? Tem outro mais pequenininho lá que usa ali, e vai descendo, assim somos nós, gente. Mas a energia é a mesma. Naquele pequenininho, naquele grande, naquele mais forte. Então, você ensina aquilo. Pensa bem, você às vezes, que mora aí nos bairros, para cá, para lá, nós... Às vezes você não sabe muita coisa, você fica assim, se embasbacando, né? Você fica falando meio gaguejando, mas você sabe lá, batismo em nome de Jesus. Só o que você sabe dizer. Batismo em nome de Jesus. Não, aí não. Sim, batismo em nome de Jesus. Só é aquela energiazinha, aquela pequenininha que vem, chega até você, batismo em nome de Jesus. Outra irmã dizia assim, lá na nossa igreja a ceia é com lava-pé. Pão asmo, ele viu um puro e lava pé. É só aquele pinguinho de energia que chega ali. Mas você está testemunhando, você está mostrando que vem vindo de lá. Tem outro que chega lá e explana, abre a Bíblia e relata tudo. Mas da onde vem isso, vem aquele que fala um pouquinho também. Você está entendendo? Então nós não podemos se limitar dentro das memórias, das ideias dos homens, porque senão nós vamos ficar, sabe o que é? Boca aberta e as moscas vão entrando. Sabia disso? Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a nós ser atencioso, a nós ser sensível à voz de Deus. Você viu? Todos os que se organizaram, foi o que nós lemos aqui, na mensagem, aqui a notícia da última hora mais importante da história. A partir do parágrafo 214. Daí você vai. Eu não vou ler para não tomar muito tempo aqui. Mas daí você leia. Você sabe ler, você tem ela. E você leia para você ver. Todos os que se organizaram e disseram, não, nós somos o certo. O Espírito Santo levantou e deixou eles tudo errado. Eles são certos enquanto o Espírito Santo está no meio guiando através da palavra. Nós não queremos ser orgulhosos. Mas queremos dizer para vocês, isso aqui é o que vocês ouvem. A mensagem é o que vocês ouvem, a Bíblia é o que vocês ouvem aqui. Então, se vocês ouvirem, sem nenhuma interpretação, sem nenhum, vamos dizer assim, um interesse de uma projeção, Deus nos abençoe desta maneira. Você quer dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Vamos se colocar de pé. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial. Nós viemos aqui nesta noite, meu Deus, para participar da Tua palavra. E nós temos participado. Temos meditado na risca da Tua palavra. Senhor, na linha da mensagem, nós temos olhado nesse prisma para que nós não venhamos a ser enganados um dia pelos nossos próprios entendimentos. Mas queremos que o Espírito Santo, através da mensagem, nos lidere, nos ensine, nos leve até onde devemos estar, que isto é no arrebatamento. Jesus, controla nossos entendimentos, acrescenta nossa fé, Jesus. Nós queremos que o Senhor nos ajude para que possamos, meu Deus, chegar a atingir a meta principal, que é o arrebatamento. Em nome do Senhor e Salvador.